Estamos ao vivo, muito bem, muito bem. Ao vivo aqui no Instagram. Maravilha, vamos começar. Hoje uma live especial, com um convidado especial, que é o Murilo. Nós vamos falar sobre a estrutura do processo de orientação profissional de carreira. Vamos falar um pouquinho sobre captação de clientes na área da orientação profissional também. E é isso aí. Você que está chegando, encaminha essa live para outras pessoas. Você que vai assistir depois esse nosso conteúdo, curte, comenta, deixa a sua dúvida, manda para outras pessoas também, que isso faz muita diferença para a gente. O Murilo já está por aqui e assim que ele mandar o seu convite, a gente já começa. Lembrando que nos dias 23, 25 e 27 de maio vai rolar a jornada OPC 2000 a mais. Nessa jornada, ensinar o passo a passo para você faturar pelo menos R$2.000 com orientação profissional de carreira. Essa é a minha missão nesses próximos meses, nesses próximos anos, eu diria, ajudar orientadores e orientadoras a começarem a ganhar com orientação profissional de verdade. Então, é isso aí. Se você não está inscrito na jornada da OPC, então é só clicar lá no link na minha bio, tá bom? Fala aí, Murilo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Boa pessoal que noite. está assistindo. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite, viu? Imagina, é sempre uma honra poder falar Isso sobre aí. orientação profissional de carreira. Muito Ainda bem. mais depois de toda a formação. Que massa. Muito bom. Hoje era para eu ter tido duas lives, uma com a Cláudia e outra aqui com o Murilo, mas a minha filha está com um problema de saúde, então eu tive que correr atrás de médico a manhã toda e no início da tarde também, então acabei tendo que desmarcar com a Cláudia e a gente está remarcando esse nosso encontro. Ela tá E melhorzinha? tá começando a melhorar. Tá começando a melhorar, mas hoje à tarde a gente estava passando por um médico mais especialista e tudo mais, então acabou que eu tive que dar uma atenção especialzinha aqui para ela, então foi bem corrido. Mas muito bem. E aí, Murilo, eu sei que o pessoal aqui já te conhece. A Cláudia, acabei de falar que eu ia fazer live com ela, ela entrou. Então, a Cláudia, a gente vai Oi, remarcar o nosso encontro, viu, Cláudia? A Cláudia é uma aluna muito Cláudia. assídua lá no curso, A bastante gente esteve em participativa. contato. Vale a pena a gente remarcar esse nosso encontro, que infelizmente não deu para a gente fazer hoje à tarde. Mas muito bem. Eu sei que o pessoal que já te conhece e o pessoal que vai assistir depois, muita gente te conhece também. Mas se apresenta aí, fala o que você tem feito da vida. Eu sei que você teve uma pequena transição de carreira da última vez que a gente conversou para cá. Conta aí pro pessoal, pra gente, por favor. Orientador profissional de carreira também, transita de carreira, né? Exato. Tá certo. Então, eu me chamo Murilo, pessoal, para quem está entrando agora. Prazer estar falando com todos vocês. Eu sou psicólogo por formação. Fui aluno, né? Sou aluno, né? Estou aluno do professor Vinícius, por assim dizer, né? Já finalizei a formação, mas a gente está sempre em contato, nas supervisões, né? No WhatsApp. E atualmente eu falo de Anápolis, Goiás, né? Eu moro aqui, que é uma cidade que fica a cerca de 40 minutos de Goiânia, capital do estado. E já tem aqui um mês, faz um mês agora, essa semana, que eu estou em uma escola como psicólogo, atuando com os meninos do ensino médio, né? E anteriormente coleciono aí cerca de 4 anos já com RH. Apesar de ser jovem, eu comecei bem cedo, né? Desde o início, então como estagiário lá atrás, com recrutamento e seleção, construí grande parte da minha carreira com RH na área de recrutamento e seleção. E aí fazendo, né, o processo de orientação profissional de carreira, né, fazendo a capacitação e atendendo na clínica individualmente adolescentes. Falei, eu quero trabalhar exclusivamente com esse público. E aí teve o insight de ir para a escola, né, que é onde tudo acontece na base, onde a transformação realmente acontece. E aí eu recebi, né, graças a Deus, aí uma proposta muito boa para estar migrando, né, e transitando da área de recursos humanos para a área escolar. E aí hoje lá eu atuo como psicólogo, né? Lá eu também trabalho muito a questão socioemocional, competências, a questão de ansiedade, depressão é muito forte lá.
mas percebo uma grande necessidade de trabalhar essa parte de carreira, desenvolvimento profissional com os alunos, principalmente do terceiro ano, né? Entendendo ali o projeto de vida como algo mais abrangente do que a profissão, né? Então, eu entrei para trabalhar nesse foco e, assim, tem sido uma experiência incrível. Também estou na clínica, individualmente, atendendo psicoterapia, né, tendo como foco meu público-alvo adolescentes e jovens adultos que estão em processo, né, de transição de carreira, orientação profissional. Eu ofereço tanto psicoterapia, né, quanto a orientação profissional de carreira. Mas muito em breve pretendo ficar mais na orientação profissional de carreira e limitar, inclusive, os meus horários de psicoterapia para orientandos que eu identifique a necessidade de se aprofundar, um autoconhecimento. Então, assim, quero continuar com a OPC como minha renda aí secundária principal. Perfeito, que É massa. isso. Muito bom. Uma trajetória, bastante coisa, né? Bastante atividades. E depois, daqui a Sim, pouco, sim. na verdade, eu vou fazer uma pergunta para você sobre currículo. O que que você dá de dicas sobre currículo? Porque eu estou atendendo um caso que o jovem, o rapaz, né, já tem 32 anos, ele manda bastante currículos, ele já até tem o currículo ali às vezes selecionado, mas ele não vai para frente nas contratações, né? É um caso de recolocação. E aí a gente vou pedir uma ajuda sua aí nesse caso. Vou Ótimo, aproveitar que pode pedir você sim. e interessante, né, que a gente começa o curso, geralmente eu lá como professor, falando tudo, e você já participou de aulas, aquelas aulas comunitárias, né, que tem aluno que também tem Sim, sim. experiência na área da orientação, e a gente tem uma contribuição muito legal, né, e você é um dos que contribui ali sempre com a gente, falando das suas Ah, que experiências, isso é ótimo. muito legal. E eu vou aproveitar Sempre que hoje você posso. Eu aqui acho ao que essa vivo. troca é muito rica. Pode Isso, aproveitar. Vai ser um prazer. é Assim, bom para apesar todo de não mundo, trabalhar mais com mas você sabe, né? apesar de não É. trabalhar mais direto com o RH, eu acho que essa área é muito legal e, assim, tem muita demanda, né? Recentemente fiz meu primeiro processo de recolocação, ajudei foi mais um processo de mentoria, né, profissional voltado para o currículo, né, questão desse processo seletivo, porque ele não conseguiu a vaga ainda, mas, assim, Uhum. tá sendo bem interessante. Eu acho que toda experiência é Que válida, a gente tem massa. que fazer essas trocas, sim, estou à disposição. Sim, exatamente. Muito bom. É isso aí. E lá na escola você tem, para explorar um pouquinho ainda dessa sua experiência, lá na escola você tem trabalhado com o pessoal, pelo que eu entendi, do nono em diante, né? Uhum, sim. O Do trabalho nono. tem E sido aí, desde o nono ano do ensino fundamental, perpassando os 3 outros anos. e você tem separado tipos de atividades para essa turma? Já começou a fazer alguma coisa na prática com eles? Então, como eu entrei tem um mês, então eu não queria levar conteúdo assim de imediato, até para identificar as necessidades e, bem, eu acho que o quadro que eu estou vivenciando ali, né? Uhum. Então, em cada turma, porque embora seja nonos anos até terceiros anos, são 15 turmas. Então, assim, é Nossa. 4 nonos anos, é 5 primeiros anos. Então, eu quis sentir cada turma individualmente, porque eu percebo que um primeiro ano já não tem a mesma demanda que um outro. E Uhum. o que às vezes me preocupa, né? Porque eles estão todos ali na mesma faixa etária, mas e às vezes é uma questão mesmo de turma. A gente que estuda psicologia de grupos, né, na própria graduação, a gente entende como é que os grupos se constituem, a gente se Sim. apropria desse conhecimento para propor Uhum. atividades nesse sentido, inclusive. Então, nesse Exato. primeiro momento, eu fiz mais dinâmicas de apresentação para conhecer Uhum. os profissionais, os alunos, Os né? alunos. Estou Uhum. conhecendo também os professores, os profissionais da escola, né? Parece que eu vou ter que também fazer um trabalho com a equipe pedagógica, a Ah, equipe tá. de docentes. Uhum. Então, estou sentindo um pouco a realidade que eles vivem. Mas, assim, apliquei já o painel de expectativas, né? Que é uma técnica muito Legal. boa do livro Uhum. Vivendo a Orientação Profissional na Prática, né? Eu esqueci o Pensando e nome vivendo? do livro. Pensando em Pensando e Vivendo a vivendo. Orientação. Isso, Profissional, Pensando em isso. Vivendo a Orientação. Que foi uma indicação, né, inclusive, né, do professor Vinícius na formação. E aí tem sido incrível, assim, fazer atividade de colagem, a forma como as expectativas estão, assim,
o nono ano pensa super diferente do terceiro. Então, no nono ano eu tive muito ansiedade, depressão, eles querem saber muito sobre transtornos mentais, saúde mental. E aí no terceiro ano eles colocaram ansiedade no mesmo painel, por exemplo, mas no mesmo painel tinha Enem, por exemplo, sabe? E aí a forma como eles estão lidando com a pressão, com a ansiedade, Uhum. né? Sim. Então, eu percebo que até para levar essa temática da ansiedade para o nono ano, eu vou ter que levar de uma forma diferente do que eu vou levar para o terceiro, porque o terceiro ano eles estão ali ansiosos por uma escolha profissional, Sim. eles têm estão sofrendo determinada pressão mediante os Uhum. vestibulares, o Enem, que não é uma realidade que o nono vivencia. Então, Sim. até o mesmo tópico que eu estou identificando que eu vou ter que abordar, eu sei que eu vou ter que abordar de formas diferentes. Então, eu estou deixando para fazer esse planejamento de ações, né? E vou implementar melhor no segundo semestre, porque esse primeiro momento eu quero conhecer a galerinha, né? Sim. Enfim, criar algum tipo de vínculo com eles, né? Porque até porque Uhum. para eles me assimilarem depois, eles precisam se vincular a mim. E eu já tenho tido, assim, um retorno muito bom, né? Sim. Pessoal, os meninos estão gostando demais. Me abraçaram muito mesmo, assim. Estou muito Sim. feliz. Muito bom. Essa técnica do painel das expectativas é muito legal, porque ela levanta mais ou menos, ela faz o diagnóstico ali, né, do que está acontecendo, Uhum. do que eles necessitam, e dá para a gente preparar os próximos passos, né? Eu sou psicólogo Sim, escolar também, apesar de você acho que está mais horas na escola do que eu fico só 10 horas por semana. E essa é uma forma da gente conseguir levantar informações do que vai fazer nas próximas semanas ali com os adolescentes. E os meus estagiários, sou supervisor de estágio escolar também, e os meus estagiários, eles fizeram esse levantamento e é exatamente o mesmo padrão se repete. Os mais novos, eles querem saber sobre transtornos, sobre emoções, sobre as questões de saúde mental. E aí, o pessoal mais velho, eles querem, ali do segundo do terceiro, eles querem técnicas de estudo, preparação para Enem, relaxamento, sim. técnicas de relaxamento para fazer prova, essas coisas assim. Então, acho que faz É. muita diferença a gente fazer esses levantamentos, em vez da gente só chegar com uma atividade pronta, né? Exatamente. Eu acho Porque que é se... importante e tem que ser prazeroso, né? Isso. Porque, assim, e tem que diferenciar. Porque, assim, todos estão me chamando de professor. Eu já até me acostumei. Inclusive, Uhum. vou iniciar agora o curso de pedagogia, complementação, para melhorar a Hum, minha didática, por assim dizer. que legal. Mas eu achei bem interessante, né? E aí, rapidinho a gente faz, e é uma experiência, é um aprendizado Uhum. extra que a gente tem. E aí eles Isso. chamam de professor, tô acostumado. Uhum. Nono ano, alguns até tio. Isso. Eu Então, também. assim, é normal, assim, tô me acostumando. Mas, assim, eu queria que fosse algo prazeroso, né? Tanto é que eu pego no pé deles, porque neste primeiro momento eu não tenho uma disciplina. Então, eu tô entrando em aulas de Uhum. professores, que estão, às vezes, com a disciplina um pouco mais adiantada, né? Sempre com autorização Uhum. ali da coordenação pedagógica. E aí eu entro e é uma surpresa, é sempre uma surpresa. Ele, fulana, a É. professora não veio hoje? Eu, não, gente, ela veio, mas eu vou entrar na aula dela, né? Pra falar um pouquinho Sim. com vocês. E aí, essa semana, como eu já tô reencontrando eles pela segunda, terceira, quarta vez, tem alguns que já entram, ai, oba, oba, psicólogo, oba, psicólogo. Aí eu falo assim, gente, eu já não sei se vocês estão felizes porque é o psicólogo Murilo que tá aqui, vocês gostam de mim, do que eu tô trazendo para vocês, ou se é porque vocês não gostam da professora que eu tô substituindo, né? É, E aí tem esse é, porém. eu Mas tenho geralmente tem eles. uma turminha que eles falam assim, ó, vem na aula do professor tal. Aí sabe Aham. aquele professor de, sei lá, de geografia, de matemática? Eles ficam, ó, vem na aula daquele Sim, sim. professor. E eu falo, ó, o objetivo não é esse. O objetivo é trabalhar a É, orientação, o objetivo é trabalhar, sei eu lá, os deixo bem temas, né? Eu deixo bem claro mesmo. Mas assim, é engraçado. Eles, não, a gente gosta. Então, assim, eu queria levar, principalmente nesse início, para estabelecer um vínculo, atividades que sejam prazerosas, atividades que eles possam trabalhar em grupo, né, que eles Uhum, possam se abrir. Então, eu percebo que sim, alguns grupos eles estão tendo mais dificuldade com o exercício, às vezes conversa demais, né? Mas assim, acho que faz parte, né? E está sendo um grande aprendizado. E uhum, assim, tá tendo um retorno muito legal. Tô gostando muito. sim. Ah, trabalhar na escola, né, aproveitando esse assunto, trabalhar na escola é um grande desafio para a gente em relação a tempo, né? Parece que a gente tem todo o tempo do mundo ali com o aluno, porque
e de fato eles estão lá 6 horas por dia, 5, 6 horas por dia. Às vezes escola integral estão até mais, só que a gente não A pode minha é invadir a aula integral dos professores. Então, fica o dia inteiro, né? Acho uhum. que são 8 horas que eles ficam por dia. É 8 horas. É, É isso. e aí, só que a gente não pode tirar ele da aula o tempo todo, né? A gente não pode atrapalhar a aula do mesmo professor toda semana. Então, não posso marcar, por exemplo, Exatamente. uma atividade toda segunda-feira às 8 da manhã, que vai pegar sempre a mesma aula e eu vou atrapalhar o semestre do professor. Então, nosso desafio é a organização no tempo da escola, porque a gente não pode atrapalhar Sim, o currículo escolar e a gente tem que ajudar esses alunos. Apesar de parecer muito simples a exatamente. A gente gente. fazer isso, é E não é nem um só encaixe atrapalhar muito o grande, né? currículo, né? É, E não é nem só atrapalhar o currículo, é às vezes criar algum tipo de transtorno com o professor, um transtorno pessoal mesmo, tipo assim, isso. nossa, entrando na minha aula de novo, né? E gera um Uhum, desgaste ali emocional mesmo, né? No sim, sentido de vínculo ali. É uma quebra de vínculo que a gente, né, fica aí disposto, isso, mas não quer passar. Né? isso. Então, é conquistar os alunos e também aquela corda bamba ali para conquistar o professor, para ele não apelar, você tá pegando a aula dele. É um jogo de cintura muito grande, muito grande. Muito grande. É um E desafio. assim, tem professor, eu já passei por situações assim, e se a gente entra muito na aula dele, ele acha que ele está tendo algum tipo de problema com a coordenação. Então, por exemplo, que coordenador pediu para você ficar entrando na minha aula? Que é? Será que Aham. eu tenho que falar com ele? Está acontecendo alguma coisa? Eu tive problema, por exemplo, meu estagiário entrou numa aula só para fazer uma Uhum. observação, conversar ali com a turma e tal. E aí depois o professor foi lá falar, ó, coordenador, ó, o que está mandando estagiário entrar lá na minha sala? Então, assim, é tudo aquilo que a gente fica assim, fica preocupado, então, Exatamente. para não atrapalhar o andamento, porque a gente pode romper o vínculo do professor com o aluno também, né, com a turma. Sim. Então, são E coisas, quando a são gente considera desafios, né? assim, sim, quando a gente considera que, pelo menos na escola onde eu tô, não havia um psicólogo antes. Então, assim, Isso. as expectativas por parte da equipe pedagógica, da equipe docente é muito grande. Nos primeiros dias, a diretora sugeriu que eu ficasse só observando, né? E aí eu Uhum. passava nos corredores, aí teve uns dois professores que na sala dos professores, no horário de intervalo, assim, você tá vigiando a gente? Você pode falar, a diretora tá falando pra você analisar a gente, né? Deixa eu te falar que É, é tudo louco, viu? E aí elas brincam, achando que a gente tá ali para fazer os é, diagnósticos e fazer os isso. laudos, Você sabe que e é um trabalho muito maior. essa fala é bem carregada, né? Essa fala, aqui é tudo louco, por exemplo, é uma forma Uhum. de resistência, né? Deles se esconderem de alguma forma, deles não se Sim. abrirem para a gente. É uma forma deles quebrarem o nosso diálogo, né? Porque a gente não está falando nada, a gente só está observando. Mas aí eles chegam, eles eles estão querendo se abrir, mas eles já quebram o diálogo ali, né? Falando, todo mundo é louco aqui. Na verdade, por exemplo, Aham. eu já tive professores falando assim, na verdade você tem que atender são os professores, não os alunos, porque quem está mais louco aqui é o professor, essas coisas, né? E quebra um pouquinho o nosso Sim. diálogo com esses professores. E é um desafio, sim, a gente Sim. trabalhar com a categoria professores sem ferir muito eles, né? Sem atrapalhar. É difícil, não é fácil e é um jogo de cintura mesmo, porque nem todos os alunos também vão com a cara da gente, tem sempre uns mais engraçadinhos, e aí tem que Sim, manter também essa questão com os professores, a equipe. Tá sendo desafiador, exato. mas eu gosto muito do desafio, sempre É, gostei, acho que é por muito isso eu legal, né? aceitei. Sim. É, Tira a vou, gente da zona de conforto, né? isso. Quando você tiver com tudo já estabelecido lá, eu vou dar uma sugestão, talvez se você possa implementar ou não, mas vale a pena, fazer como se fosse, você sabe o formato de plantão psicológico, né? Você pode fazer um formato de plantão de OPC. Isso funciona, porque, por exemplo, tem aluno que não vai funcionar bem no grupo e nem em atividades que você faz ali dentro da sala de aula. Mas ele vai funcionar bem no seu plantão. Entende? Naquele horário que você disponibilizou meia horinha para um aluno conversar com você. Então,
tipo, sei lá, toda terça-feira, 10h30 da manhã, você está disponível lá das 10h30 às 11 para atender uma pessoa. Aí você ou você aplica uma dinâmica, um teste, ou faz uma entrevista com essa pessoa, mas faz uma coisa individual. Eu acho que funciona bem legal. Eu tenho feito isso e tem ido bem, assim, na escola. É, legal. Acho Ai, que que bom. Assim, eu percebo que atualmente, como não há uma escola que tinha um profissional da psicologia, tem muitas demandas assim extremamente psicoterapêuticas mesmo, né? sim, Então, eu tem. tenho oferecido esse olhar, essa escuta ativa, né, com Uhum. alguns adolescentes, mas eu penso que seja um curto, médio prazo, né, até eu conseguir trabalhar essas questões em grupo e essas recorrências Uhum. diminuírem para eu poder, Sim, né, oferecer, né, esse plantão, porque hoje eu faço plantão psicológico, mas mesmo é o psicológico, né, o plantão de OPC. psicológico, é. Uhum. Mas eu quero muito, porque assim, os terceiros anos eles estão bem perdidos, sabe? E eu Uhum. acho que tem demandas que infelizmente o grupo não atende, não, ou indivíduos que não conseguem, né, ser atendidos pela experiência do Uhum. grupo e que requerem uma atenção mais individualizada, né, por diversos fatores, N motivos. Mas é uma boa Sim, sugestão, vou acatar. sim, é uma boa saída, assim. É, muito bem. E aí além disso, você também faz os atendimentos de orientação individual, né? Você tem optado pelo atendimento online ou presencial? É, na minha clínica individual, É, tá falhando um pouco, eu não sei se é a minha, tá todo mundo me ouvindo, né? tá. Eu Acho que tô é ouvindo isso. normal. Você tá me ouvindo? Então, Você viu? ah, não, ótimo. Não, é porque trava às vezes a sua imagem, mas se tá todo mundo ouvindo, tá tudo certo. Tá. Então, na minha clínica individual, eu tenho tido muita procura processo presencial, Uhum. né? Recentemente eu fiz dois processos online, um de uma mulher de São José dos Campos, São Paulo, outro de um rapaz de Catu, na Bahia. Tô chegando longe, tô chegando longe. Olha só. Mas a demanda presencial ela está mais recorrente, né? Tanto para o processo de primeira escolha quanto de reescolha ou transição, né? Então, é mais presencial mesmo. Mas assim, Tá. eu fiz uma estrutura e uma preparação para os dois formatos, assim, com o mesmo nível de qualidade, posso Uhum. garantir. Isso, é isso que eu ia Então, perguntar. seja online, seja assim, as Sobre ferramentas são mais limitadas. isso. Como é que você, As você ferramentas pensa são na mais estrutura? Como é que limitadas, você né? faz isso, né? Então, preparei todo o meu material dentro da minha identidade visual, que a Uhum. minha social media fez, né? E aí, tô aplicando. Então, no presencial, eu consigo aplicar um IMAP, eu vou lá e aplico, no início e no fim, para identificar o nível de desenvolvimento e evolução do orientando, principalmente adolescente. Online, eu vou lá e aplico o QEC, que é o Questionário de Educação à Carreira, que é uma técnica também do livro de Técnicas e Medidas em Orientação, que não é de uso restrito psicólogo, então às vezes eu faço na própria sessão com o sujeito, eu vou pontuando, lendo e ele vai marcando, a gente vai fazendo juntos, né? Então também é uma forma de medir o nível de evolução do orientando, né? No presencial eu gosto muito do Quati, porque eu atendo na abordagem junguiana, né? Então, tipos psicológicos eu sei assim, eu tenho um espaço de fala. E aí é uma avaliação tipológica da personalidade muito legal. Mas infelizmente ainda não tem aplicação online. Então, eu tento utilizar o ATPH, às vezes fazendo com orientando também, né? Que é uma outra avaliação tipológica. É do Holland, mas também é tipológica. E aí eu gosto dessas avaliações tipológicas porque elas casam muito o tipo psicológico com o tipo de ambiente profissional. Então eu tenho assim, por mais que eu tenha criado muita afinidade com a abordagem desenvolvimentista, até por influência sua, né, professor Vinícius, que né, segue essa abordagem, eu também tenho um pezinho na tipológica muito grande, assim, principalmente Sim. em questão instrumental, de metodologia. Eu acho que Uhum. enriquece muito o trabalho. Mas eu acho que elas são complementares, não tem problema. As Eu duas também teorias. passei a pensar isso.
Porque na Meu psicoterapia a Deus. gente não tem muito disso, né? Não. Quando você olha para abordagens dentro de psicólogos, psicoterapeutas, você vê uma pessoa da comportamental aplicando o Rorschach? Não vê, Não. né? Não faz sentido, Um né? teste um teste projetivo de personalidade. E agora na UPC eu não estou vendo isso. Eu acho que as abordagens elas casam muito bem. Eu acho que na verdade elas foram evoluindo conforme os tempos e as regiões onde os autores estão inseridos. A própria sócio-histórica, por exemplo, eu quero me aprofundar mais porque ela traz essa realidade um pouco mais do Brasil, né? Então acho que elas se complementam. Acho que elas não se excluem. Não. Perfeito. Muito bem. E você tocou num assunto que eu queria entender, assim, sobre os testes. Muita gente acha que para começar a trabalhar com orientação precisa trabalhar com teste. Você gosta de trabalhar com teste? Você vê necessidade? Qual é a sua visão sobre isso para quem vai começar agora a trabalhar com orientação profissional? Tem que ter teste? Não tem que ter teste? Funciona com? Funciona sem? Como é que é a visão do Murilo sobre isso? Bem, Pode jogar eu limpo, tá? Se achar que só particularmente funciona com teste, pode falar. não, eu não acho que uma avaliação psicológica no nível de orientação profissional de carreira demanda e exige o uso de testes, né, psicológicos, enfim, ou afins, testes afins. Eu gosto muito de trabalhar com testes porque ele torna o processo um pouco mais assertivo, na minha concepção, e a devolutiva que eu dou mais estruturada. Isso. Então, é fácil a gente fazer várias entrevistas e, né, usar técnicas e ferramentas que não testes psicológicos ou não psicológicos, né, que não são de uso restrito do psicólogo. Mas, assim, eu acho que a avaliação, ela fica um pouco subjetiva, principalmente em termos de devolutiva. Eu sou extremamente metódico, então assim, a minha devolutiva, ela é espontânea, ela é conversada, mas eu uso um laudo psicológico, eu uso um relatório escrito, eu entrego carimbado, assinado. Que Então, legal. eu, eu sou extremamente metódico com isso. Então, assim, eu entrego um laudo de 4, 5 folhas, mas na devolutiva eu converso sobre esse laudo. E falo, olha, esse é um documento que eu estou te formalizando, tá tudo aqui, né? Tudo que eu pude colocar, eu coloquei aí. E, em resumo, é isso e dou a devolutiva. Então, acho que quando a gente coloca, né, implementa testes, a gente consegue, inclusive, estruturar melhor o processo de devolutiva. Porque, Uhum. assim, se eu não tenho, às vezes, resultado de alguma ferramenta para mostrar para uma mãe que está encucada com o que o filho vai ser, ou que um próprio adolescente está encucado com o que ele vai ser, isso torna, talvez, eu tenho medo de pecar na subjetividade. E a mãe falar, né, eu investi tudo isso para ele pegar, aplicar essas técnicas aqui, né, e aí falar que meu filho quer fazer isso. E aí eu acho que o grau de assertividade que esses testes traz inclusive maior segurança tanto para a gente que oferece a devolutiva, né, profissional, quanto por orientando que escuta. Olha, o seu perfil atualmente é esse, mas não quer dizer que ele vai ser sempre assim. Os testes psicológicos, primordialmente os de personalidade, eles têm determinado, a própria literatura do teste fala, olha, a pessoa evolui, a pessoa desenvolve habilidades e competências, então se você hoje tem uma tipologia assim, pode ser que daqui 6 meses você tenha uma tipologia tal. E vai depender das suas experiências, das suas vivências, que não é nada pronto. Se você tem um perfil mais extrovertido, mas a profissão que você almeja obter no futuro demanda um perfil mais introvertido, você pode desenvolver essa introversão. Não é uma coisa pronta. Então, eu Exato. aplico os testes, mas eu também não dependo dos testes para dar a minha devolutiva ou encontrar fazer a minha orientação. Eles são assim recursos importantes para trazer um grau de assertividade, talvez de segurança um pouco maior para o meu processo na minha devolutiva, mas eles assim, não representam assim apenas, né, o meu processo total. Sim. É, É uns 10%, assim. Talvez um pouco eles são, mais, eles são o mas meio do não é processo, não o somente fim, isso. né? Exato. Uma coisa que você Exatamente. falou, eles dão uma força a mais para nossa argumentação ali com a família, muitas vezes, e com o próprio orientando. Esses dias, há umas duas Sim. semanas atrás, eu finalizei um caso e a mãe do orientando me ligou. Me mandou mensagem, pediu para me ligar e tal, e aí a gente foi conversar.
o menino já tem 18 anos, eu não Uhum. precisava dar devolutiva para ela, né? Então foi por isso que eu não dei devolutiva para a mãe. Mas ela me ligou querendo saber, e eu falei com o menino, ele falou: não, tudo bem, fala com a minha mãe, tá tudo certo, não tem problema nenhum. E eu fui conversar com ela. O que que me deu base para dar a devolutiva? O teste que eu tinha aplicado deles. Eu apliquei 3, na Certo. verdade. Eu apliquei o ATPH, apliquei o EMAP e apliquei o EAEP. E aí, tinha dado um Uhum. resultado lá X, por exemplo, eu, se não me falha a memória, foi empreendedor e social, com a terceira tipologia investigativa. E só que o menino escolheu medicina. Uhum. Aí você vai falar, mas como assim, empreendedor escolheu medicina? Mas aí tem o social investigativo ali no fim como segundo e terceiro, né? E aí, olha só como é que eu e ele chegamos ao longo das sessões à conclusão de que era medicina e não outra área. Porque ele só citava Uhum. medicina, área militar e algumas outras profissões ali. Mas medicina, assim, ele chegou com ela, permaneceu com ela, encerramos com ela. E deu um empreendedor. Uhum. Se eu fosse me basear só nos testes também, né? Eu ia falar, ó, você não vai fazer medicina, meu filho, você vai escolher outra coisa. E não foi bem assim. Eu fiz uma parte qualitativa do teste. Não sei se você já ouviu Uhum. falar, se já fez, e se não fez, acho que vale a pena pensar um dia em fazer. Para quem está começando a Uhum. trabalhar com teste, isso é muito importante também. Eu pedi para ele escolher de 5 a 10 itens que ele mais se identificou. Não importa a tipologia, ele releu todo o teste e escolheu 5. De Uhum. 5 a 10, ele acabou escolhendo 7 itens. Dos 7 itens, 4 do que ele escolheu era do tipo investigativo, tinha a ver com diagnóstico, ajuda as pessoas e estudo de artigos científicos, enfim, tudo aquilo que, coisas de laboratórios, tudo que tem a ver com medicina, por exemplo. Uhum. O principal era diagnóstico, que ele mais gostou. Os outros dois, né, acho que 2 ou 3 eram social e um outro lá, o último era um empreendedor. Então, a parte qualitativa que eu fiz com ele deu base para eu falar com a mãe e falar com ele, enfim, com quem quisesse, de que medicina era o caminho naquele momento. Então, o teste me deu Uhum. tanta sustentação para a gente poder conversar, para a gente dialogar. Depois eu falei do resultado do IAEP, que ele tem capacidade para fazer aquela escolha, maturidade a partir Uhum. do EMEP. Deu tanta segurança que a hora que ela me ligou, ela começou a fazer perguntas, fui dando os resultados, o que foi aparecendo, essa parte mais Sim. qualitativa, e ela foi sentindo segura. Ela ligou assim, como assim? No teste deu isso e ele escolheu isso. Eu falei, não, calma, deixa eu te explicar todo o processo. A gente ficou 1h20 conversando. Eu expliquei todo o processo e no fim ela tava, ó, o que eu preciso fazer para dar apoio para ele fazer medicina? Foi basicamente isso. Ah, Então, assim, o teste entendi. ele dá mesmo essa segurança pra gente, sabe? E faz muito sentido isso que você Nossa, falou. é muito bom. E principalmente essa avaliação qualitativa. Eu faço ela no Quati também quando os aspectos eles ficam muito divergentes, né? Então, recentemente apliquei o Quati, né, uma orientanda, 17 anos, e assim, o sentimento ficou muito acima do pensamento, a intuição ficou muito acima da sensação, que são aspectos antagônicos, né? Uhum. Mas a extroversão e a introversão tava assim, empatada, deu diferença de 1 ponto, sabe? Então, assim, ela Uhum. demonstrou determinado que quando fica muito empatado, ou a pessoa, o jovem, né, tá muito perdido, ou Isso. tá muito equilibrado as duas coisas. E em caso de adolescentes, é mais provável que esteja muito perdido ali, né? Não sei se o foco de Uhum. atenção tá em mim, se o foco de atenção é no outro. E aí fiz essa avaliação qualitativa. Fui pegando afirmativa por afirmativa, que avaliava esse aspecto, né, do foco de atenção, se extroversão ou introversão. E aí a gente foi ali no mata-mata e acabou ficando extroversão mesmo, né, que é o que havia, né, mantido. Sim. Então, foi muito, assim, é rico. Gente, para você ver, né, que a gente não deve usar o teste só para pegar a métrica, porque Exato. se eu fosse pegar só o resultado quantitativo, né, não, deu por um, mas deu o E. Então, eu vou dar o devolutivo como se a jovem fosse extrovertida. Não, Isso. eu não concordo. Eu acho que é igual Exatamente. essa questão. O teste enriquece o nosso trabalho, mas a gente não pode viver exclusivamente dele, né?
Principalmente agora na escola. Eu estou É, trabalhando ali com 500 alunos. Como é que eu aplico o teste psicológico em 500 alunos? vai É ficar doido impensável mesmo. isso, você sabe. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Instalouco. Ele falou assim: vocês levam em Vai. consideração a situação socioeconômica da pessoa para ajudar na escolha da carreira? Pois penso que nos testes, se nos testes der medicina, por exemplo, não seria atingível. É, exatamente. A gente leva totalmente em conta. Eu, pelo menos, o Murilo tem certeza que sim. A gente leva em conta todas as possibilidades da pessoa antes de dar essa devolutiva. Então, nesse Sim. caso que eu dei a devolutiva, na primeira entrevista eu já tinha tido essa resposta da mãe que tudo bem se ele escolhesse medicina ou qualquer outra profissão. Então, por isso que está tudo bem na finalização a gente falar sobre medicina. Mas, por exemplo, já tive outros casos em que a pessoa, olha, eu adoro medicina, mas eu só vou se for numa federal. Então, ou numa estadual, numa pública, né? Então, o que que a Uhum. gente faz? A gente faz um plano para ele de estudos, para ele estudar para cursinho, para Enem, para o que que ele pode fazer gratuitamente. E também eu faço junto com os meus orientandos, em geral, uma segunda opção. Isso tem gente que não gosta, tá? Mas é o meu jeito de trabalhar e eu não vou abrir mão disso. Eu tenho lá a primeira, gostou de medicina, vamos fazer o plano para você entrar em medicina numa pública, numa Unesp, enfim, numa universidade federal. Mas também vamos ver uma segunda opção, que fica próximo ali dessa área de atuação. Até porque quando a gente fala em medicina ou uma área de saúde, eu estou falando de um espectro muito grande de possibilidades. Eu posso trabalhar muito próximo da medicina, mas sem necessariamente ser médico. Hoje eu fui levar minha filha numa fisioterapeuta e ela me deu uma aula que eu passei por vários médicos e nenhum médico me deu a aula que ela deu. E o cuidado que ela está tendo com a minha filha está tendo mais resultados que os tratamentos medicamentosos, por exemplo. Então é muito Uhum. mais próximo ali do cuidado com as pessoas e etc. do que os próprios médicos que ajudaram nessa trajetória. Então a gente leva assim em conta as possibilidades. Eu particularmente faço essa questão do, olha, isso aqui que você quer, vamos fazer um plano para isso. Mas caso você perceba que está demorando, não está dando certo, tem assim uma segunda opção. E aí, Murilo? Sim. Não, eu faço também. Principalmente, eu gosto de estudar muito, porque assim, medicina já é um curso muito querido por todos, né? Então, quando o adolescente já traz essa demanda, eu já encaro com certo estranhamento, porque muitas vezes é para alimentar uma expectativa dos pais, que não é Sim. dele. Então, tem que ver em Uhum. que nível essa decisão está sendo tomada de forma independente e autônoma. Eu gosto, né? O Perfeito. EMAP ajuda nisso. Eu acho que Uhum. tem que avaliar também o nível socioeconômico, né? E assim, a rotina que a pessoa deseja ter no futuro, né? Uhum. Então, recentemente, um desses processos que eu fiz de orientação de adolescente também deu a área da saúde. E aí ficou Uhum. medicina, nutrição e enfermagem no final, porque eu pedi para ranquear dentro das técnicas que a gente utiliza. E aí ficou nutrição ainda assim em segundo. Só que a jovem já vinha apresentando uma influência muito forte da tia, que é médica, e se comprometeu a pagar o curso de medicina para ela, se ela quiser, né, fazer o curso. Então, não era uma questão financeira, mas ela ficou apaixonada pela carreira de nutrição. E aí, ela não conhecia o curso, então o processo de orientação já valeu por isso. Porque Exato. desde da antepenúltima, penúltima sessão, a gente falando de nutrição, a nutrição estava sempre ali em segundo, em primeiro, em segundo, em primeiro, quando no final medicina prevaleceu. E aí é onde a gente fala, olha, ela falou que tem muita pressa em ganhar dinheiro. Eu falei assim, olha, para Uhum. você ganhar dinheiro, pode ser que a nutrição, né, vá te dar um retorno rápido, porém menor. E aí a gente discute um pouco do que a pessoa quer para o futuro dela. Olha, medicina você vai ter uma vida acadêmica um pouco maior, considerando aí, por exemplo, uma residência. A gente fala sobre a residência, porque tem jovem que não sabe, acha que medicina você faz ali seis, né? E aí eu expliquei, o retorno financeiro é maior, mas você vai ter que se dedicar um pouco mais aos estudos por um tempo Trabalhar maior. muito mais, né, E também. aí e trabalha exatamente. Aí a gente fala um pouco sobre a rotina do trabalho, né? E aí Perfeito. houve ali uma identificação com a parte clínica, né? Ela não, Uhum. hospital não quero de jeito nenhum, seja como médico, seja como nutricionista. Eu falei assim, beleza, você tem um perfil de clínica, de horário
flexível, de horário estabelecido, né? Você vai vivenciar isso, seja na nutrição, seja na medicina. Então, a gente aponta, eu jamais dou um caminho de um curso para o jovem fazer, assim. Exato, Você vai exato. fazer esse curso, eu falo, olha, existe esse leque aqui de opções, você vai encontrar muita familiaridade e afinidade por todos eles, só que você tem que entender, né, que determinada profissão, determinada carreira vão te dar retornos financeiros diferentes, vão te dar um estilo de vida e talvez uma qualidade de vida diferente. É preciso pontuar isso. Né? Nesse caso, ela falou que o sonho dela é viver viajando. Ela gosta muito de viajar. Assim, olha, você tem vontade de ir para onde? Ah, eu tenho muita vontade de fazer um mochilão na Europa. Falei assim, olha, você fazendo medicina, pode ser que você conheça, faça um mochilão na Europa antes dos 30. Ser nutricionista, você vai precisar um pouco mais de tempo para fazer, para juntar essa grana para isso. Não quer dizer que você não vai conseguir, mas certamente vai levantar um pouco mais de tempo, porque a média salarial de uma nutricionista clínica hoje é bem menor do que de um médico, por exemplo, que atua na clínica, né? Exato. E aí a gente faz esse bate-papo com o jovem, né, para ele Exatamente. tomar uma decisão sabendo pelo menos do que ele vai ter de consequência. Sim. É como alguém disse aí atrás, desculpa que eu não lembro quem foi, mas alguém disse que a gente tem que pensar num plano de vida para essa pessoa. E quando a gente vai escolher, não, quando a pessoa vai escolher, a gente tem que ajudar ela a pensar na vida que ela quer levar e se essa profissão cabe nessa vida que ela quer levar, né? E se a vida dela cabe Sim. nessa profissão também. Então, sempre eu faço duas perguntas, né? Sempre, sempre. No começo, no meio e no final do meu processo, eu faço essas perguntas. Primeiro, como é que você quer ser chamado pelas pessoas, visto pelas pessoas? Esquece, é muito simples, é um jogo mental muito importante. Por exemplo, Murilo, você quer ser chamado como? De psicólogo, de médico, de professor? Você está sendo chamado de professor agora, né? Como que soa isso para você? Cada um desses nomezinhos que fazem, que tem um significado na sociedade, também tem um sentido pessoal. Então, só de você ser chamado por esse nome já ativa alguma coisa em você. Isso que ativa é um ponto positivo ou é um ponto negativo? Então, eu discuto muito isso com a pessoa, né? Qual que é o status que ela quer ter na sociedade. E o segundo ponto, quais problemas da sociedade, das pessoas, você quer resolver? Cada profissão resolve alguns tipos de problemas. A medicina resolve um, o policial resolve outro, o pedreiro resolve outro, o pintor resolve outro. E aí a gente discute sobre isso. Tem me ajudado muito essas duas questões, né? E eu acho que para os meus orientandos mais em dúvida, ou aqueles que só estão em dúvida em duas profissões da mesma área, faz muito sentido essas duas perguntas que eu tenho feito, assim, há bastante tempo eu já faço e ultimamente eu tenho Você intensificado. faz na entrevista mesmo, né? Faço na entrevista já. Eu deixo essa pergunta às vezes para casa, quando a pessoa não sabe responder. Eu Então, atendi é muito bom, uma boa uma estratégia. adolescente, eu atendi uma adolescente quinta-feira. Foi quinta-feira, o dia inclusive que eu levei a minha filha na médica a primeira vez. Eu saí da médica e fui fazer esse atendimento. E aí eu deixei essa pergunta para casa porque ela não soube me responder na sessão. Então agora na quinta-feira que vem eu retomo essa questão e a gente discute, né? Aqui que ela É chegou de muito bom, resposta. Então faz muito sentido. é uma boa. Muito bem. Ô Murilo, eu Bom. queria tocar um assunto que é mais delicado assim para nós, para todo mundo, que é as pessoas que querem trabalhar com orientação profissional, geralmente elas têm uma objeção, que é não tem demanda, não, as pessoas não procuram orientação profissional e quando procuram, às vezes a gente não é bem remunerado, não dá para ganhar muito bem com orientação profissional. Você é novo na orientação profissional, começou recentemente. Eu já estou aí na estrada há mais tempo, desde 2015, então eu já estou no meu 7º ano trabalhando. E eu posso garantir, assim, categoricamente que dá para ganhar um valor razoável com orientação profissional. Inclusive, ao longo da semana da jornada da UPC, eu vou mostrar algumas estratégias de divulgação e vou mostrar como é que eu faturei ali R$ 2.500 mais ou menos com uma ação que eu fiz no WhatsApp. E eu queria que você falasse a sua visão. É possível ganhar uma graninha com orientação profissional? Você tem conseguido fazer uma grana extra ou uma grana principal aí na sua vida com orientação profissional? Então,
Situação delicada, como o senhor falou. Mas sim, acho que é importante a gente falar, a gente precisa falar sobre isso, porque ainda tem muito tabu em volta disso. Acho que todas as profissões, né? E é preciso compartilhar as experiências, né? Eu acho que faz sentido. Assim, desconsiderando que foi o fato de eu fazer essa capacitação e investir em publicação no Instagram profissional que fez eu ser visto por uma pessoa da escola que me convocou, né? Se for considerar essa transição de carreira, eu já tirei muito mais que R$ 2.000 por mês, né? Mas considerando como uma outra renda, assim, dá para tirar, sim, né? E hoje, com 2 meses aí depois, após a capacitação, 2 caminhando para 3, eu já tirei mais que isso, né? Considerando que eu fiz o processo de primeira escolha, de processo de reescolha, processo de mentoria profissional também, né? Já deu para tirar aí mais de 2.000, né? Não deu ainda com primeira escolha, mas assim, estou muito paciente, eu estou investindo agora nas minhas redes sociais, né? Estou com um projeto bem legal aí para fazer esse ano, de lives, de grupo de desafios. Eu quero atingir com maior Nossa. força o público de adolescentes. Então, eu presumo que em breve, né, eu consiga, né, me manter mais com a parte de primeira escolha. Não tenho tanto interesse em viver apenas de orientação profissional de carreira, por uma questão justamente de perfil, né? Eu tenho um Sim. perfil que gosto de rotina, eu gosto de preparar, planejar uma coisa e ter ali um semestre planejado para eu trabalhar com a galerinha. E que bom que vai ser com a mesma galera que eu quero atender na minha clínica individual, né? Estou Sim. gostando muito de trabalhar com os adolescentes, tem sido uma experiência muito enriquecedora. Mas acredito que dê sim para viver muito bem com orientação profissional. Hoje não é ainda a minha segunda fonte de renda principal. Querendo ou não, a psicoterapia, ela né? Ainda eu tenho um maior retorno com a psicoterapia, mas eu espero que muito em breve seja a OPC, né? Porque é uma coisa que eu gosto mais, né? E conforme eu falei lá no início, eu quero continuar, né, como psicoterapeuta apenas com os orientandos que eu identificar a demanda de desenvolver, né, de parar, assim, encerrar o processo de OPC e falar, olha, a partir daqui a gente vai fazer terapia, tá? E é isso, né? Quero restringir mesmo, né, um pouco aí a Muito bom. minha atuação. Mas dá bastante, né? Eu já faturei aí mais que 2.000 com o OPC dentro de 2, 3 meses, tranquilo. Muito bom. Cara, e é assim, eu tenho visto, e isso virou minha missão, digamos assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas meu propósito, talvez, de que a Uhum. orientação profissional tem que ficar conhecida. E quanto mais ela Sim. ficar conhecida, mais as pessoas vão conseguir ganhar com a orientação. Vai ser bom para a psicologia, porque você que é psicólogo, por exemplo, a Vanessa acabou de entrar, que é psicóloga, a Cláudia, psicóloga, e bastante gente que passou por aqui, tudo da psicologia. A pessoa atende Uhum. ali 6, 8, 10 sessões de orientação, provavelmente o vínculo criado já vira uma psicoterapia, né? Já encaminha para um colega de Sim. trabalho, então vai engrandecer a orientação e vai engrandecer a psicologia. Então, eu virei assim, a minha obsessão ultimamente é fazer a orientação chegar em mais pessoas, conhecer a orientação, ficar mais conhecida pelas pessoas. Tanto que, mesmo eu não precisando, eu tenho agora na cabeça que o segundo semestre vai ser um semestre que eu vou em escolas. Eu, pessoalmente, vou em escolas dar palestras, workshops gratuitos para divulgar a orientação. As Uhum. pessoas precisam saber disso. Os meus alunos já vão. Eu tenho projetos de workshop na faculdade e, inclusive, a gente está sobrecarregado de tanto que aparece para a gente ir nessas escolas. Mas eu, pessoalmente, sinto que eu também tenho que ir lá, porque eu sou uma pessoa que estou há 7 anos no mercado, sou professor universitário, eu tenho essa carga, então eu posso ir lá dar a cara e mostrar, olha, a orientação é legal, a orientação vale a pena. A orientação é uma coisa que, quando você precisa, você tem que recorrer. Então, eu precisei de Uhum. uma fisioterapeuta, precisei de um médico, precisei de um psicólogo, eu sei, eu vou lá e corro atrás. Agora, uma pessoa, quando pensa em profissão, o que ela faz? Ela joga no Google e faz um teste vocacional gratuito. E não é assim, cara. Não é, você vai Não. jogar sua vida, sua profissão, seu projeto de vida num teste vocacional gratuito? Isso é um problema, Que né? não A gente tem, tem que que não tem análise conscientizar essas pessoas. estatística, né? Não tem estudo Exato, de perfeito. padronização, não tem validade. Eu falei Sim, sobre isso, né? Eu tenho trazido muito isso nas minhas publicações. Se vocês, quem estiver assistindo aí depois quiser dar sim. uma olhada, tenho uma publicação recente que eu falo sobre testes tipo Capricho e BuzzFeed,
né? Eu falo um pouco sobre essa questão da ineficácia, ineficiência deles. Eu também falei esses dias sobre procurar um processo de orientação de carreira e lembrei daquele exemplo que o senhor deu, né? Porque que as pessoas, elas insistem em sentir dor nas costas e procurar um ortopedista, né? E, assim, quando elas sentem alguma dor relacionada à carreira, alguma dor emocional, insatisfação profissional, baixa na qualidade de vida, elas não procuram por alguém que saiba e vá conseguir auxiliá-la nesse processo profissional, né? A gente tem que Exato. saber que o trabalho ele é determinante, né, social, de saúde e qualidade de vida. Então a gente precisa mais atribuir o valor que pouco é dado ao trabalho enquanto determinante de saúde, né? Uhum. Eu acho que as pessoas falam, porque psicólogo, você trabalha com orientação profissional, você não é da área da saúde. Eu acho que eu sou Hum. sim da área da saúde, porque É trabalho claro tem que é. tudo a ver com saúde, né? As pessoas estão adoecendo, tendo burnout, depressão e ansiedade em decorrência de um trabalho cada vez mais angustiante, desgastante, porque muitas vezes simplesmente não tem perfil para aquela vaga, para aquela posição, né? Não é às vezes a pessoa não quer trabalhar. Nossa, a pessoa está Exato. deprimida, né? Por o trabalho Uhum. deprimiu ela. Assim, Sim. tá, ela se deprimiu, né, com o trabalho, né? Eu acho que trazer esse grau de responsabilidade, né, para a gente talvez chamar a atenção para que orientadores profissionais de carreira podem ajudar, né? E E você eu acho sabe que que foi isso é assim a que eu tarefa. descobri orientação, né? Eu trabalhava no banco e eu era um Uhum, cara muito infeliz, cara, no banco. Assim, eu chegava lá, eu até ficava feliz com as pessoas, né? Eu gostava muito dos meus colegas de trabalho. Mas o fazer ali, o trabalho mesmo, a atividade, eu odiava, eu era infeliz demais. Ter uhum, que oferecer seguro para as pessoas. Enfim, eu não gostava de nada daquilo. E eu achava que todo mundo era igual eu. Eu achava que todo mundo sofria, que o banco era um sofrimento para todo mundo. Aí, junto com uma professora chamada Camélia, a gente fez uma iniciação científica. Cara, eu entrevistei uma legal. pessoa, uma, duas ou três pessoas de cada cargo do banco, desde o jovem aprendiz até o gerente geral. A nossa Uhum, resposta foi a seguinte, para uma pesquisa qualitativa, então pequena, mas basicamente a resposta foi assim: olha, as pessoas, a maior parte delas, elas estão satisfeitas com o banco. Elas uhum, cansam ali um dia ou outro, mas elas não estão insatisfeitas. Quem na verdade não estava legal ali, porque não tem perfil para aquele lugar, era eu só. A maior parte, interessante, né? principalmente os que estão, por exemplo, tinha gente há 32 anos lá no banco, eles estavam muito bem, cara. Eles planejaram a vida deles para ser aquilo. Então, Uhum, e aí tinha o jovem aprendiz lá, o estagiário, que estava galgando outro espaço, que sonhava aquela carreira. Era eu que não sonhava. Então eu pensei, foi exatamente essa conexão que você acabou de fazer. Eu pensei o seguinte: qual é a profissão, qual é a área da psicologia, melhor dizendo, que eu posso ajudar as pessoas antes delas se angustiarem como eu me angustiei, delas entrarem na profissão correta já, ou na melhor uhum, profissão possível no momento, né? E aí foi que a Camélia me mostrou. Falou, olha, tá aqui, é a orientação profissional. Aí logo eu tive um uhum. estágio com ela e aí o bicho pegou. Aí eu comecei a me apaixonar pela orientação. Mas foi Ai, basicamente isso. Eu não me encaixava, achava que todo mundo era igual eu. Mas na verdade não, era eu que estava infeliz lá, né? é assim que a gente pensa. Eu fui atravessado pela orientação na graduação, mas assim, não tinha essa disciplina. E aí era uma temática, foram duas aulas que eu tive com um professor de avaliação psicológica, né, voltado para essa área, mas que ele também não fazia esses processos na clínica. Então, assim, o, a minha questão foi, eu falei, velho, que isso é interessante, né? Porque eu lá atrás caí em relações internacionais, foi minha primeira experiência de curso. E se eu tivesse feito um processo de orientação de carreira, né, bem feito, né, eu acho que talvez eu tivesse, né, imigrado e ido direto para psicologia, não tivesse perdido um ano de um curso que eu nunca usei, assim, de disciplina. E eu falei, eu quero ajudar essas pessoas. Eu era muito perdido. E aí agora ver jovens de terceiro, segundo ano também extremamente perdidos falar, eu quero direito ou medicina. Pera lá. Ou, vai bem aqui, você quer cursos extremamente distoantes, né? Vamos entender o seu perfil, vamos entender, né, o que que você tem de habilidade, o que que você tem de competência para cada uma dessas profissões, né?
E aí, esse trabalho Exatamente. com os jovens aprendizes na empresa onde eu estava, por último, no RH, me fez falar assim: eu quero desenvolver algo muito grandioso com esses adolescentes e o ambiente corporativo é limitado nesse sentido, né? A gente precisa, né, lembrar Sim. que é. Então, eu vou por quê? Para onde? Eu vou para a escola. Vou para a escola, onde tá é a base de tudo, antes dessa galera chegar no mercado, inclusive para atuar como aprendiz. Então, foi onde veio o insight, né? Porque Exatamente. eu acho que é assim, orientação profissional de carreira nunca é uma primeira opção de psicólogo nenhum. Eu acho que Nenhum. Não, são nenhum. os atravessamentos da vida, né? Que a gente tem, que fala, Sim. nossa, isso faz sentido para mim, eu quero trabalhar com isso. Exato. É isso mesmo. E eu como eu sou professor da área de orientação, eu gosto de falar, para mim, assim, eu não dou aula de orientação profissional, eu me divirto, eu gosto demais, né? Principalmente ali no presencial, quando eu estou dando supervisão ao vivo, eu gosto muito, né? E não parece que eu estou trabalhando, parece que eu estou conversando sobre uma coisa que eu gosto. Aí tem aula que eu É, tô dando assim, tão animada, e eu vejo os alunos pensando, tipo assim, não é bem isso, né? Eles, não é isso que eles querem. Aí eu começo o semestre, primeira aula, segunda aula, terceira aula. Daqui a pouco tem um que fala, ah, professor, isso aí é legal, faz sentido. Onde é que eu leio mais sobre isso? Aí eu vejo que o meu trabalho começa a fazer sentido. É uma dor que eu tenho é saber que só 20% dos cursos de psicologia tem orientação profissional na grade, uma disciplina chamada orientação profissional. o meu mesmo não E tem. isso então faz muita falta. Por quê? E isso que eu falo, ó, chega lá, eu tenho turmas de 70 alunos, por exemplo. 70 chega nem sabe o que é orientação. Ou, tipo, Uhum. acha que é só aplicação de teste vocacional. Aí Não, eu assim, começo. Aí é de o dar cara tá lá vergonha, né? viajando, daqui a pouco ele começa a gostar da orientação. Então, Aham. imagina se fosse isso no Brasil inteiro, né? Ia ser muito bom. E assim, é um objetivo que eu tenho agora pessoal e talvez um pouco ambicioso. Eu quero ser Hum, referência em Goiás. Porque assim, perfeito. Não é ambicioso, eu tô. não. Foi o meu aqui e eu virei. Não é nem só Anápolis, não, sabe? Eu quero ser referência em Goiânia, eu quero ser referência no entorno aqui, porque assim, os profissionais não são qualificados para isso. Eles não estudam isso. A UFG não Exato. tem disciplina disso. O curso da UFG de psicologia ele deve ter 15 anos, é um curso muito recente. O curso mais antigo do estado é da PUC Goiás, que é a PUC em Goiânia, mas ainda assim também não há profissionais assim referência nessa área. E aí eu vejo, às vezes, alguns posts patrocinados de psicólogos de Anápolis, né, aqui da minha cidade, que vendem a ideia de orientação vocacional ainda. E aí isso me Isso é incomoda doído um para mim pouco. também. É Me muito incomoda doído, porque bastante. assim, eu até entro às vezes na publicação e falo, não, acho que é porque ela quer chamar, né, atenção, porque ainda é o termo utilizado pelo senso comum e pelas pessoas. Mas aí eu vou ler a publicação e não, tá toda a teoria lá respaldada com esse termo. E aí eu fico É, muito preocupado. Eu falo, sim. quem são essas pessoas que estão fazendo essas orientações, né? Elas estão lá indo aplicar um EAP, um AIP, em 5 sessões, mal fazem uma entrevista, e aí pega o resultado e dá uma devolutiva. Olha, o seu nível de interesse é Exato. esse, né? Você vai seguir nisso. Isso me preocupa. Me preocupa Preocupa porque muito. lá atrás, né, eu não tive esse processo aqui em Goiás, na cidade onde eu moro, e eu quero ser realmente, assim, exemplo, não só para os meus orientandos, né, de Sim, transformação, de crescimento, evolução, mas também para as outras pessoas. Em breve, eu quero exatamente. atingir a academia, eu quero dar aula, né, e Perfeito, fala cara. assim, você é Massa. especialista em quê? Sabe, você faz avaliação neuropsicológica também? Não. Sou especialista em avaliação psicológica voltada para orientação profissional de carreira. Para Eu orientação. acho que Exato. os psicólogos a gente acaba migrando para tudo, né? Mas eu É. acho que é porque às vezes falta um pouco de estruturação e foco dentro daquilo que a gente realmente gosta e quer atuar. Né? Sim. Claro que hoje a demanda por avaliações neuropsicológicas é absurda, né? Uhum. Isso está no nosso meio, né? Mas É. não quer dizer que a gente não consiga chegar em pessoas que precisam de orientação profissional de carreira. Talvez o nosso maior desafio seja convencê-las, né? Isso. Hoje. Mostrar o Eu acho valor do que nosso trabalho, né? exatamente o que diferencia talvez uma pessoa neuropsicóloga, especialista em avaliação neuro, por exemplo, de um psicólogo especialista em orientação profissional, é a identificação que o próprio cliente tem da necessidade de realizar algum desses processos.
Porque a avaliação neuropsicológica geralmente já surge de um encaminhamento da escola, né? Existe Sim, uma preocupação quanto à questão da aprendizagem, de, meu filho vai aprender, não vai aprender, né? Os pais ficam mais preocupados e ficam um pouco apreensivos quando a realidade é, meu filho daqui a 10 anos vai ser infeliz no mercado de trabalho. Eles não têm sim, esse nível de projeção. Eu acho que o nosso maior desafio hoje é esse, é exato. conseguir convencê-los, né? Exatamente. E assim, você falou a questão do encaminhamento. Quando eu recebo pessoas que são encaminhadas de profissionais, colegas meus de trabalho, as pessoas às vezes nem questionam o preço, né? Nem Uhum. questionam nada. Elas só querem marcar a orientação, porque vem da referência e vem da autoridade do psicólogo que está atendendo ela. Então, por exemplo, eu tenho uma Sim. colega de trabalho, uma ex-colega que ela parou de dar aula, mas ela é uma profissional muito respeitada em psicoterapia aqui na cidade de crianças e adolescentes. E aí, todo mundo que ela me encaminha, a pessoa só começa. Ela nem pergunta quantas sessões, se eu vou fazer teste, o que vai fazer. Porque a pessoa confia na profissional. Aqui fica então uma dica, se você quer virar uma referência, vai fazer Uhum. parcerias com esses profissionais. Deixa seu nome na cabeça desses profissionais. Porque isso vai Isso eu fazer tenho muita feito. diferença também. Isso eu tenho feito E assim, principalmente com é longo professores. prazo, viu, Murilo? Não é uma coisa que vai ser. Eles não vão te respeitar hoje. Respeitar, sim, vão É, respeitar. Mas eles não vão te entender hoje como referência. Vai ser eu um tô longo percebendo. processo de trabalho. É Cara, minha necessário, né? bateria vai acabar. Tá 5%. Eu Ixi, esqueci vamos o ter que ir carregador lá no encerrando. quarto. Eu não consigo sair aqui no meio para buscar. Mas, Não tem ó, problema. é, eu adorei nosso papo, cara. Eu acho que a gente tem que fazer isso mais Tá, vezes, assim. E eu acho que agora, não, inclusive, dá pra gente fazer live de 3 pessoas, né? E aí vou marcar qualquer dia eu, você e mais alguma outra pessoa. pode Uma pessoa que, marcar. por exemplo, odeia teste, só pra gente ter um debate aqui. Aham. Pra gente Muito bem. discutir aqui, né? É, Pra muito dar um bom. engajamento. Pra dar engajamento, isso mesmo. Brincadeira. Cara, Não, é sempre um prazer falar sobre isso. Eu gosto demais. muito bom. Fico muito Continua com o feliz seu mais uma vez trabalho, que é um e honrado trabalho com o convite. perfeito. Seu trabalho é muito bom, muito legal. Eu sou fã mesmo do que você faz. Que Eu só bom. tô chamando gente aqui nessas lives que eu confio, que eu gosto do trabalho, e que se manifestam lá também nas nossas supervisões, que falam comigo, que estão ali próximos, porque eu preciso trazer um conteúdo de qualidade aqui para o público, né? Certo. E é isso aí. Tá certo. Depois, É é, isso. Fico à disposição. Tem mais alguma pergunta aí? tem uma pergunta de avaliação psicológica. Ceci Psico. Ceci perguntou assim: hoje em dia, as pessoas querem uma resposta ou um documento comparado, comprado, né? Comprado. Não querem passar por um processo de avaliação psicológica. Isso é verdade. Muitas vezes eu já comecei processos, principalmente lá anteriormente, até uns 2, 3 anos atrás, que quando eu falava que eram 8 sessões, por exemplo, a pessoa falava, não, eu achava que era só um teste. E aí elas vão embora. Isso é um problema mesmo. A gente tem que Eu tô vendo entender que o isso. nosso trabalho também é de persuasão, sabe? A gente tem que mostrar valor no Eu tô nosso tendo esse processo, né? desafio. Estrategicamente, eu reduzi o número de sessões do meu pacote, né? E Eu também. assim, eu tô fazendo um teste se tá diminuindo o nível da qualidade, né? Ou se eu consigo entregar uma eficiência à altura do outro pacote que eu também tinha de 8, né? Porque as pessoas já chegam com um nível de urgência muito grande, né? Sim, Então, eu fiz exatamente. pacotes de 6 e 8. Vai depender Ótimo. de O com meu quem eu tô também. conversando. O meu é de 4 a 6, podendo estender para 8. Então, é mais ou menos isso aí. Não, de 4 Muito eu não bem. consegui ainda, professor Vinícius. Depois vamos fazer uma supervisão para. Eu acho que é a É, experiência, né, que ajuda. não, não sei se é tanta experiência, se são os casos que eu acabo pegando, não sei. Mas eu tenho vários casos que acabam em 4 sessões, 5 sessões. Eu Legal. posso compartilhar depois com vocês. Ótimo. Vai Muito ser um bem, prazer. cara. Muito obrigado. Obrigado. Antes que desliga aqui e eu perca toda essa Tá. gravação que foi Eu maravilhosa. agradeço. E outra coisa, tem gente que tá aqui do grupo, né, da minha formação. Gente, esse é o meu perfil agora, tá? Eu desativei o Perfeito. profissional, eu compilei tudo num só. Era o meu pessoal, agora também se tornou profissional. Por uma questão estratégica, para eu ficar um pouco mais próximo do meu público, dos jovens que eu quero, Isso é bom. né, entender. Então pode seguir aí, professor Vinícius. Não sei se tem mais alguém, acho que a Vanessa, não sei se ela tá aqui ainda, mas pode seguir esse perfil que o outro ele foi desativado.
tá? Muito bem. É Valeu, isso. gente. Obrigadão mais uma Murilo, vez pelo convite e fico à muito disposição. obrigado. Vamos marcar outras vezes. Sempre bem-vindo. Valeu, viu? Valeu, grande Um abraço. abração. Até mais. Tchau, tchau.